Oi, gente! Oi, gente daqui, gente dali. E nesse primeiro momento a gente vai gravar, avisando o pessoal que está lá online, a gente vai gravar numa qualidade não tão boa para que acompanhem bem ali, mas nós estamos gravando ali numa qualidade muito boa. E aí depois a gente vai ter no grupo o vídeo para todo mundo que quiser rever as aulas, tá? Numa qualidade muito boa. Agora não tá tanto, mas não tem problema também. Esse é o caminho. Então a gente está na Umbanda Universalista. E dentro desse movimento de Umbanda Universalista, como as pessoas confundem as coisas, né? Porque o ser humano tem necessidade da verdade. Tem muita necessidade da verdade. O ser humano tem essa busca de o que é verdade, o que é o certo, qual é o caminho que eu estou indo. Será que eu estou no caminho certo? Será que não estão me engropindo? Será que eu não vou para o inferno depois que eu participar dessa Umbanda Universalista? Chega lá em cima, depois que a pessoa morre, São Pedro está lá, nem sei se estão São Pedro esperando, São Pedro está lá esperando e errou a religião que você tinha que estar. E no fim, na verdade toda dessas coisas, tudo é expansão, né? Tudo é crescimento. Qualquer caminho que a gente sinta de estar é crescimento. Qualquer um deles. Eu não quero mais ir na Umbanda, eu quero ir lá para o católico de volta. Vai firme. É o nosso sentir. E a Umbanda Universalista, ela vem quebrar dogmas. Não é muito fácil ser da Umbanda Universalista, você assumir mesmo a Umbanda Universalista, você se batizar na Umbanda Universalista. Por que não é muito fácil? Porque na Umbanda Universalista não tem alguém mandando sempre. Você tem que fazer isso para o seu orixá. Você tem que fazer aquilo para o seu caboclo. Você tem que... Essas ordens não tem. Não tem por quê? Porque na Umbanda Universalista, depois de todas as Umbandas, que nós vamos falar um pouquinho delas daqui a pouquinho, depois de todas as Umbandas que colocaram aí no mundo, conforme a visão de cada pessoa que ia assumindo o seu caminho na Umbanda, teve muita ordem, muito posicionamento em que você, se está seguindo um pai de santo, uma mãe de santo, que na Umbanda nem se usa isso, mas hoje em dia estão usando tudo isso, né? Se você está seguindo isso, você tem que seguir o meu jeito. Você não pode seguir o seu coração. Você não pode prestar atenção nos seus mentores e seguir qualquer jeito. Você tem que seguir o meu jeito. E aqui na minha casa é assim, assim, assado. Isso na maioria dos lugares. Na Umbanda Universalista vem dizer assim, você pode ter compromisso, mas esse compromisso é com você e com o local que você escolher estar. O compromisso não é com quem está de dirigente, o compromisso não é com seres humanos, o compromisso é com a sua espiritualidade. Esse é o caminho inicial da Umbanda Universalista. Existiu todo um movimento espiritual para que um dia a gente chegasse na Umbanda Universalista. E repito, eu já falei no outro vídeo, todo mundo olhou o outro vídeo? Sim. E repito, tá tudo no seu lugarzinho. A gente não precisa brigar com ninguém, não existe Umbanda melhor que outra. Existe Umbanda e outras religiões que fazem a gente se sentir bem ou não. Em alguns lugares você vai e não se sente bem, em outros lugares você vai e vai se sentir muito bem. Ponto. É isso aí. Tá? Então, a Umbanda, quando ela chegou no Brasil, ela chegou através dos brancos. Ela mesma, a energia de Umbanda chegou através dos negros. Mas o marketing foi feito através dos brancos, com Zélio Fernandinho de Moraes. Ele era um garoto de 17 anos de idade que começou a incorporar dentro de casa. Começou a loquear dentro de casa. E dentro disso, tinha gente que não entendia o que estava acontecendo. Só que, abrindo um parênteses aqui, venham comigo no parênteses, só que nas senzalas já estava acontecendo a Umbanda há muito tempo. Porque os escravos chegaram aqui, depois de sofrer muito, e continuavam sofrendo dentro das senzalas, né? Os escravos chegaram aqui e tentavam botar a religião deles, que era lá da África, Candomblé, né? Nação de Cambinda e outras religiões africanas.
E aqui, quando eles começaram a atuar para tentar atacar os senhorzinhos com a espiritualidade deles, abrindo mais um parênteses dentro do parênteses, se pode isso, Nath? Abrir 2 parênteses dentro da coisa? Então, se pode, vamos, né? Abrindo mais um parênteses dentro do parênteses, se alguém me dissesse um dia que eu não sou mais dono da minha vida, que a minha filha, o meu filho iam ficar afastados de mim porque iam para outra nação, eu ia ser amarrado apanhando, e a minha esposa ia passar por um monte de dificuldade também longe de mim, eu ia ter um ódio no coração. Vocês não teriam? Vocês que estão aí não teriam um ódio no coração? Teria um ódio no coração. E eu ia tentar fazer de tudo. Tu não ia, mestre? Com certeza. Ah, o mestre tá lá com a cara dele de já quer quebrar tudo. Eu ia ter um ódio no coração de querer usar tudo que eu soubesse de magia para fazer com que aqueles seres que me escravizaram passassem o diabo. E é o que esse pessoal começou a fazer. Os escravos começaram a reagir a isso, a essa prisão toda, aqui no Brasil. Né? Mas dentro das senzalas, quando eles começavam a atuar dentro dessas energias, já tinha Umbanda acontecendo para trazer o perdão. A Umbanda, uma das bases dela é limpeza de energias negativas e de sentimentos negativos. Agora estou falando da Umbanda em geral. A base da Umbanda é essa. Se você não está numa Umbanda, quem está me ouvindo aí, se você não está numa Umbanda que vem limpar o negativo, que vem fazer você crescer de alguma forma, seja com dogmas, seja Umbanda mística, seja Umbanda tradicional, seja o que for, se ela não está baseada em auxiliar o próximo e fazer limpeza das energias, tem que rever, porque aí está misturado com alguma coisa. Tá? Então, qualquer Umbanda, a base dela é auxílio ao próximo e limpeza. É a primeira ponto. Então, dentro das senzalas já estava ocorrendo. Já estava ocorrendo dentro das senzalas esse movimento de limpeza. Enquanto estava aqui com uma religião fazendo mal para o senhorzinho, tinha alguma energia já rondando e incorporando outros escravos médiuns, trazendo que estava na hora de perdoar, estava na hora de cessar esses ataques. Mas cada um ouvia, assim como hoje, ouve o que quer, né? Não é assim? Dentro das senzalas já estava ocorrendo muito isso. E aí o campo energético do Brasil ficou assim, ó, de energia negativa. Mesmo com a Umbanda tentando atuar. Só que era uma atuação que não tinha voz ainda. Os escravos não tinham voz, então a Umbanda em si, declarada como Umbanda, não tinha voz ainda. Precisaram fazer o quê? Precisaram ir lá no Zélio Fernandinho de Moraes, que era branco, tá? Começar a fazer ele reagir com a mediunidade dele, para aí chamar a atenção das pessoas. Porque pensa assim, um senhorzinho vendo um escravo lá incorporado ia dizer o quê? Ah não, os escravos são tudo louco mesmo, né? Eles já faziam uns candomblé, uns troços assim, não sabiam nem o nome das religiões dos escravos. Eles já são assim mesmo, tá lá na senzala, deve estar louco porque está apanhando todo dia. Não davam bola porque estava correndo com ele. Teve que ir numa família que fosse tomar um choque. Uma família branca. E aí o marketing começou a acontecer. Como assim? Dentro da casa dele, com 17 anos de idade, ele começou a ter reações como se tivesse possuído por alguma coisa. Vamos levar no padre para a gente tirar os espíritos ruins dele. Vocês não fariam isso se fosse naquela época? Tem um espírito ruim no meu filho. Aí os pais levaram no padre. Ainda bem não, foi tudo bem conduzido, imagino eu, que o padre compreendeu que aquilo ali não era caso de exorcismo. Não era um demônio que estava chegando no Zélio. Tinha alguma coisa não explicável ali. E ele não sabia como explicar, mas ele também não conseguia explicar como um demônio, como diabo. Aí ele disse, vai no meu primo, que é lá da Federação Espírita, que lá vão achar alguma coisa. Levaram o Zélio lá na Federação Espírita. E no dia da sessão, quem é que já foi no kardecismo, que tem a mesa que a gente senta à volta
e tem a desobsessão, já foram? No dia da sessão tinha desobsessão, botaram o Zélio sentado e os médiuns à volta. Quando o Zélio sentou, ele já levantou e saiu lá na rua, voltou com a flor, botou em cima da mesa e tudo, os médiuns incorporaram tudo que é coisa. Uns incorporando caboclo, outros incorporando preto velho, outros incorporando criança, era uma incorporação para tudo que é lado, era uma gritaria. Eu vou falando incorporando aqui e em algum momento do curso nós vamos falar sobre incorporação exatamente, tá? Então se der um plim aí de perguntas, fica tranquilo que nós vamos chegar nisso um dia. Não um dia, na próxima já. Tá? E aí começou um monte de médium a loquear. Pô, penso eu que o dirigente olhou, hein, mestre? Tu que é dirigente? Olhou e disse assim, ué, mas eles sempre foram tudo comportados, os médios, o que estão loqueando aqui hoje? O que estão doido da cabeça? Tu não ia pensar, Mari? O que estão loqueando? E estavam loqueando, não era nem loqueando, estavam falando diferente. Estavam fazendo esse movimento diferente. E o dirigente começou a conversar com o Zélio, e o Zélio já estava com o caboclo das 7 encruzilhadas, que declarou, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, e eu me posicionando hoje para abrir a Umbanda aqui nesse Brasil. E o meu nome é Caboclo das 7 Encruzilhadas porque não haverão porteiras fechadas para mim. Ele declarou desse jeito. Anotado lá. Né? E, inclusive, o dirigente era vidente e disse, mas eu estou vendo você aqui com uma forma de padre. E tô bem no assunto aí ou estão com sono? Não? Tá indo bem? E estão com sono aí? E o dirigente, eu tô vendo você numa forma de padre. Que negócio é esse aí? E o Caboclo das 7 Encruzilhadas disse, isso é uma das minhas vidas, porque eu venho aqui com todas as minhas capacidades e potências para que a gente possa abrir essa Umbanda nesse Brasil. E amanhã, à noite, lá na casa do meu cavalo, para quem não sabe, na Umbanda chama o médio de cavalo, em algumas Umbandas mais antigas chamam de cavalo médio. Aqui na Universalista a gente já chama de médium mesmo, né? E não interessa como é que vai chamar, interessa que a gente entenda. E lá na casa do meu cavalo, amanhã à noite, nós teremos o início dessa Umbanda. E aí, na outra noite, estava até o pessoal da federação lá, fazendo fila para ver essa Umbanda. E lotou de gente na frente da casa. Imagina só. Vocês já viram aquele filme do Chico Xavier que mostrou que lotava de gente na frente da casa do Chico Xavier? Imagino que deve ter sido parecido. Lotado de gente lá. E ele começou a atender com os pretos velhos, começou a atender com os caboclos e médium ia chegando. E eu me lembro bem do início que eu via acontecer quando eu iniciei na Umbanda tradicional. Eu tinha 7 anos de idade e eu via muitas vezes, tinha 2, 3 médiums só, tinha o meu padrasto, minha mãe e mais 1 ou 2 conhecidos da casa. Né? E muita gente que chegava para ser atendido já ficava de médium da casa. Por quê? Porque entrava na corrente, já saía incorporando e rodopiando e tudo loqueando, e aí tinha que doutrinar, tinha que organizar, tinha que não sei o quê, e já foram fazendo, e assim foi formando a equipe de médiums. E lá com o Zélio, foi a mesma coisa. Foram chegando as pessoas e aquelas pessoas que tinham já capacidade de atuação. Aqui, amor, que já tem gente sentada aí. Eu acho, não? Tinha agora há pouco uma pessoa sentada ali. E lá com o Zélio foi chegando as pessoas já foram se posicionando como médiums, sem saber, né? Iam incorporando assim como o Zélio, e o caboclo ou o preto velho já foram coordenando e já foi formando corrente. É interessante que a formação de corrente e a abertura das casas não dependeu do querer dos médiuns exatamente. Dependeu da espiritualidade. E isso todos nós temos que lembrar quando a gente está dentro de uma casa. O comando está do espiritual. O comando não está no nosso ego. Mas o nosso ego às vezes tem uns medinhos. Não tem, dona Irce? Uns medinhos? Eu tenho. Uns medinhos aí a gente quer controlar. A gente quer controlar a incorporação, a gente quer controlar como é que a casa está funcionando, a gente quer controlar se está tudo certinho, a gente quer controlar. Eu já estou largando isso aos poucos, graças a Deus. Tá largando, mestre? Já largou, já foi, já. Já foi. Tem mais experiência que eu. Não adianta brigar. E
as casas simplesmente começaram a se formar. Tanto que se a gente procurar no Google, tem muitas casas que foram fundadas a partir da casa do Zélio Fernandinho de Moraes. E todas seguindo os preceitos. Ele precisou declarar algumas coisas para não confundir a Umbanda que estava chegando com o Candomblé, com a nação de Cambinda, com a Quimbanda. Ah não, a Quimbanda veio depois, desculpa, eu já falo da Quimbanda daqui a pouco. Ele teve que declarar algumas coisas e muitas vezes as pessoas olham isso como uma verdade absoluta e não quer dizer uma verdade absoluta, quer dizer que naquela época era necessário. Por exemplo, atabaque, a gente tem djembe aqui, né? Atabaque era do Candomblé. Então o que ele declarou? Atabaque aqui, não. Mas não porque o atabaque tem um problema. Não porque o atabaque vai prejudicar a espiritualidade. O atabaque fazia confundir a Umbanda que estava nascendo com uma religião que já existia. Se confundisse, era difícil de mostrar. Aqui é Umbanda. Como assim é Umbanda? Você está fazendo a mesma coisa que está fazendo os outros? Que a batida do tambor tem uma função. E dentro desse processo ele declarou atabaque não, tambores não nessa Umbanda que está nascendo. Não foi o Zélio que declarou, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tá, Thelma? Senão tu pensa que é o Zélio que declarou. Não matança de animais. Tá? Não matar animais. Não bebida alcoólica. Não fumos. Tá? O que mais? Que ele declarou? Não roupa colorida. Só roupa branca. Era dessa forma. E não se cobrava por trabalho. A Umbanda tradicional declarou assim. Não se cobrava. Você vem tomar passe e você não paga por isso. É para atender todo o povo. Principalmente atender o povo que estava deixando de ser escravo. Até hoje tem gente, até no centro espírita, eu acho que uns anos atrás me perguntaram, Luciano, o preto velho, ele vem acocadinho e ele fala meio esquisito porque falta luz para ele não compreende. Aí eu tive que explicar que são seres que escolheram se posicionar como anciões africanos, para que os negros que estavam deixando de ser escravo, entre aspas, né? Porque antes era escravo porque era obrigado, depois era escravo porque para ganhar um prato de comida. Quando veio a Lei Áurea, ele continuaram escravo, só de outra forma. É que nem nós hoje aqui no mundo do Brasil, né? A gente continua escravo de algum jeito. E aí, o preto velho se posiciona de uma forma a entrar na frequência de ancestral daqueles negros. E aí os negros, os índios, sentiam confiança de conversar com eles. Porque antes da Umbanda se declarar, a Umbanda aparecer, os negros até procuraram ajuda espiritual, mas não era do formato deles. Na igreja católica só entrava quem tinha dinheiro. E o espiritismo já estava aqui. O espiritismo de Allan Kardec já estava no Brasil. Só que só entrava gente que sabia ler. E cultos da sociedade. No espiritismo kardecista não tinha esses pagamentos que tinha no catolicismo. Não sei se vocês já estudaram ou já leram em algum lugar ou já viram aqueles filmes em que mais antigos, brasileiros, em que os coronéis é que mantinham as igrejas e as pessoas davam um valor para manter as igrejas. A igreja católica é a mais rica que existe até hoje. Imagina quanto dinheiro entrou. Não só dentro do Brasil, mas no planeta inteiro. Né? O marketing foi bom, né? Da igreja católica. E tinha os dinheiro. Né? Era para ajudar os pobres, mas pobre não tinha dentro daquela igreja. E aí como é que o escravo vai entrar lá? Hein, Bina? Não entra. Como é que o escravo vai entrar num lugar que ele tinha que saber ler e escrever português? Se ele vinha da África. Então vem a Umbanda, que não tinha essas regras de saber ler, de ter que dar dinheiro. Não, é tudo caridade. E a frequência da Umbanda é essa, é caridade. Né? E as entidades se posicionando de uma forma a fechar a fala
junto com quem estava buscando ajuda. Caboclo, não é? Por que tem caboclo na Umbanda? Por causa dos índios que estavam também saindo da escravidão, que foram escravizados aqui. Entendido? O caboclo traz coragem, porque aqueles índios precisavam de muita coragem. Eles iam entrar em combate, estão em combate até hoje, para tentar organizar as terras deles. Ok? E dentro disso tudo, às vezes a gente diz, pegaram uma injustiça, né? E fizeram alguma coisa boa com a Umbanda. Mas se a gente olhar mais profundamente, e está na hora da gente começar a olhar mais profundamente para a gente não colocar o povo indígena, o povo negro como o povo que foi injustiçado, naquela visão era injustiçado. E se eu estivesse lá, eu ia querer justiça também. E provavelmente eu estava. E provavelmente você estava. Né? Em algum lado você estava. Em algum lado eu estava. E dentro dessa injustiça, tinha que apaziguar e trazer a paz, por quê? Porque tem a tal reencarnação. Quem é que acredita em reencarnação aí? Existe a tal reencarnação. Né? Você não foi negro sempre. Você não foi branco sempre. Você não foi japonesinho sempre. Concordamos? Então, aqueles negros que estavam passando por uma escravidão tremenda aqui no Brasil, de onde será que vem a história deles antes de serem negros? Como espíritos eternos. O que será que eles fizeram para eles estar limpando essa frequência? E sempre que a gente falar em Umbanda universalista, a gente tem que lembrar o seguinte: não é a que se faz, a que se paga, que é o que pareceu agora com a minha fala. Não é isso. Nos colocamos em alguma frequência e é através do experienciar que nós vamos sair daquela frequência. Não é alguém nos tirar da frequência. Nós vamos vivenciar para sair da frequência. Você foi guerreiro que matava por prazer em uma encarnação e na outra você vai sentir na pele alguma coisa parecida para que você não queira mais estar nessa frequência. Tudo tem a ver com onde nós nos colocamos. Expliquei direito esse negócio? É onde a gente se coloca. Hoje em dia é onde você se colocou. Qualquer coisa que você pensar da sua história hoje em dia, ali você se colocou. E está vivenciando algo, às vezes difícil, para que você consiga resolver esse ciclo, organizar esse ciclo e sair dele. Tudo é onde a gente se coloca. Por isso que a gente vai nascendo e renascendo de novo. Tá? E na Umbanda universalista, quando ela está falando em liberdade, não é libertinagem. Tem diferença. Libertinagem é aquela bagunça. Todo mundo faz o que quiser. A liberdade é de você sentir, de você pensar, de você poder se expressar, de você não ficar preso ou presa a dogmas específicos. Então a Umbanda universalista vem chamando para que, inclusive, as umbandas que começaram bem de uma forma pesada, essa limpeza, vá se purificando. Expliquei direito? É a mesma coisa assim, alguém teve que meter a mão nessa lama toda, lá no início. Concordamos? Era uma lama toda, era um tendel. Essa escravidão e chicotear e estuprar e fazer acontecer. Não era? Alguém teve que meter a mão lá e auxiliar os seres que estavam lá que tinham uma saída. Qual era a saída? Perdão, deixar para trás o que aconteceu e olhar para frente. E isso não é até hoje para todos nós? A gente já conseguiu perdoar quem tinha que perdoar? Ainda não. Porque quando nós estamos entrando ou estudando uma religião que a base dela é a caridade, é a limpeza do negativo e também o perdão. Se você entrar nesse tipo de coisa, tem que lembrar que esses sentimentos vão vir à tona. E não os sentimentos de perdão vai vir à tona, vai vir o sentimento de ódio que você tem de alguém, de injustiça que você sente por alguma situação. Esses sentimentos que vêm. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas é muito mais fácil. Acho que alguém falou esses tempos. É muito mais fácil a gente ir para os evangélicos, chega lá, a gente só chora e só sorri e sai feliz. Porque os evangélicos têm outra função.
Nós vamos estudar as religiões também. Eles têm outra função, não é a função da Umbanda. A função da Umbanda é cavocar tudo que tem de negativo, inclusive dentro de nós, botar na nossa cara e a gente começar a limpar isso. Por isso que às vezes a Umbanda, seja ela qual for, parece mais pesada. Só que tem algumas Umbandas, alguns lugares que não nos avisam isso, né, Nath? Não. A gente só sente o peso. Entra no troço e sinto um peso terrível. Não é o peso do local exatamente, a não ser que o local seja muito deturpado. Mas eu já entrei em lugares bem regidos, com uma espiritualidade maravilhosa, que eu senti um peso terrível. E quando mais novo eu pensei, meu Deus, esse lugar tem coisa ruim escondida, o que que é? Coisa ruim escondida está dentro de mim. Era aqui que estava morando a coisa ruim escondida, né? Porque a Umbanda, quando você passa no portão ali, a Umbanda já está lhe abraçando, para botar para fora as coisas. Aos poucos a gente vai se acostumando a sentir as coisas. Agora não estou falando de mediunidade, sentir as nossas coisas vindo para fora. Então a gente vai se dando conta, a gente está numa palestra, a gente está ouvindo uma entidade, a gente, tal coisa é verdade. Puxa, tal coisa precisa ver. O que é aquilo ali? Então não fica tão pesado porque a gente já está acostumado a se dar conta das coisas que está sendo falada, está sendo vindo. Mas imagina uma pessoa que nunca pensou em reforma íntima. Nunca pensou em eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Porque tem alguns lugares que não pregam isso, não trazem isso, você tem que mudar. Só que isso é dos seres humanos. Quando você vai num lugar que tem mais vaidade, esse lugar não fala que sentimentos seus vão aflorar. Até que fofoca vai aflorar. Até que falta de perdão vai aflorar. Até que ódio vai aflorar. Não fala. E por não falar, às vezes deixa de lado e parece que tudo isso é comum. Você já foi em alguma casa que é muito fofoqueira? A nossa é muito fofoqueira, Nath? É um pouquinho, né? Não? Eu acho pouco. É tranquilo. Eu acho pouco. Eu já fui em lugares que era bem fofoqueiro. Você já foi em lugar bem fofoqueiro? A fofoca ali é o que está saindo de dentro do ser humano e vindo para fora. Isso é o vivenciar. É permitido pelos mentores. Os mentores, quando eu digo permitido, não é permitido fofocar. Não. O que vem de fofoca para fora é permitido porque em algum momento vai exaurir. Eu não aguento mais falar dos outros. Vai chegar num estágio assim. E quem não chegar nesse estágio vai ficar naquele lugar que ainda fica só fofocando.